Estamos iniciando mais uma edição do Passo Fundo News, pelos canais 26 e 526 da NET e também pelo aplicativo da TV Passo Fundo. Passo Fundo News, sempre trazendo assuntos bastante relevantes para a comunidade de Passo Fundo, para a comunidade regional. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem deixado bastante saudade para todos nós. Agosto é o mês do folclore. Nós nos habituamos, nas últimas décadas, aí, a acompanhar sempre, durante o mês de agosto, as edições do Festival Internacional de Folclore. Esse ano, em função da pandemia, e até porque o festival havia anunciado há 2 anos que interromperia por algum momento a realização, nós acabamos não tendo a edição em Passo Fundo. Mas tem novidade, as redes sociais estão aí para matar a saudade, para recuperar belas imagens e para falar sobre esse assunto que nos deixa tanta saudade, que fez muita gente feliz nos últimos anos. Nós estamos recebendo o Paulo Dutra, ele que é presidente do Festival Internacional de Folclore, foi o idealizador do festival na cidade de Passo Fundo, vai participar do programa de hoje para falar conosco sobre as edições anteriores, essa novidade que tem por aí nas redes sociais, recuperando os festivais passados, e vamos falar um pouco também da história do festival. Paulo Dutra, obrigado por aceitar o nosso convite. Você é sempre muito gentil em atender os veículos de comunicação aqui da cidade. Bem-vindo aqui ao programa, bem-vindo à TV Passo Fundo. Bem, obrigado pela oportunidade de divulgar o nosso Festival Internacional do Folclore de Passo Fundo. E, como tu tinha falado, né, nós, este ano, devido à situação que estamos vivendo, o festival não acontece. Mas estamos aí nas redes sociais, né, revendo tudo o que aconteceu durante esses 28 anos. E nós já estamos praticamente na sexta edição agora, reprisando pelo Facebook do Festival Internacional do Folclore, e depois fica no YouTube as imagens, né? Mas tem sido momentos muito gratificantes, né? Recordar isso, receber as mensagens das pessoas que participaram há tanto tempo atrás, assim, né? Paulo, a gente tem acompanhado até pela página do festival no Facebook, né? Vocês vinham anunciando já, desde o último dia 19 até o próximo dia 2 de setembro, segue diariamente, né, a partir das 7h30 da noite, as reapresentações das noites de abertura de cada edição do festival. Como é que vocês resolveram proporcionar para a comunidade essa experiência, né, diferente e inovadora de poder acompanhar as edições passadas pelo Facebook? Nós temos uma comissão de voluntários do festival mesmo que acompanha as mídias, né? A comissão de mídias que nós chamamos ali. E essa comissão sugeriu que, já que nós não tínhamos a oportunidade esse ano de realizar o festival, de reprisar, de ver essas imagens. E aí começamos a resgatar a todas essas imagens lá desde 92. Obviamente que a gente teve uma série de problemas, né? Porque lá em 92 era gravado em VHS, as fitas cassete, né? E aí, devido ao tempo, umidade, algumas imagens foram perdidas, foram danificadas. Então, mas a gente resgatou imagens desde o primeiro festival e cada dia nós estamos reproduzindo uma edição. A preferência é para que cada edição seja apresentada aqui nas redes sociais, no Facebook, a abertura ou o encerramento do festival daquele ano em que aconteceu. Mas teve uns que nós tivemos que juntar imagens, porque as imagens não estavam em qualidade boa, né? E as pessoas que gravaram naquela época, inclusive tem gente que já não está mais no nosso meio, né? Aqui já partiram para outro, mas deixaram um grande legado, dando essa colaboração ao festival. Então, todas as noites, até o dia 2 de setembro, nós estaremos reproduzindo, né, os festivais. E até ontem à noite foi muito, muito vibrante, porque tivemos a oportunidade de conversar durante a exibição
com artistas que vieram aqui, como da Itália, da Escócia, da Argentina e assim por diante, né? E eles têm entrado todas as noites aqui, além dos voluntários e a comunidade, né? O número é bastante elevado de pessoas que estão acompanhando, e isso é gratificante, Álvaro. E essas pessoas de fora têm dito para você, Paulo, e até para você repassar para a comunidade, porque a comunidade passofundense sempre acolheu com muito carinho o Festival Internacional de Folclore. Agora, ainda há pouco, eu recebi uma mensagem da Escócia. A Escócia é aquele grupo, né, de sapateado que veio até Passo Fundo, e tinha uma menina na época, que ela devia ter uns 6 anos, mais 5, 6 anos, que fazia um sapateado, e ela fez um sucesso tremendo aí. Agora ela já está com 25 anos, né, mas eles agradecendo essa oportunidade, e falando que Passo Fundo realmente, desde aquela época lá de 96, 92, para eles seria o melhor festival do mundo, e pedindo a oportunidade de retornarem a Passo Fundo, porque eles nunca viram uma comunidade, né? Porque o festival não é feito só pelos voluntários. É óbvio que os voluntários são peça essencial no festival, mas a comunidade, a acolhida que a comunidade dá ao festival, a valorização de conhecer, de participar de todas as atividades. Então, a maioria dos grupos que tem se manifestado é no sentido de pedir, alguns até imploram, né, para voltarem a Passo Fundo de novo, né? Que bacana isso. Ao longo da conversa que nós vamos tendo com o Paulo Dutra no programa de hoje, também vão ser inseridas algumas imagens dos festivais anteriores que mostram, de fato, toda a beleza, né, todo o carinho, toda a desenvoltura, toda essa história bacana do festival e a história dos povos que vieram a Passo Fundo nesses momentos, trazendo um pouco de alegria, mostrando a cultura deles, enfim, as participações nos festivais, elas sempre foram muito marcantes. Agora, Paulo, é sempre bonito ver essas imagens, né, quando a gente ia lá para a lona para acompanhar as apresentações, mas por trás disso existe todo um trabalho que é muito árduo, né, e que faz com que os organizadores também sempre tivessem comprometidos com o festival praticamente por meses, né, de uma edição a outra para se organizar. Certamente você sempre com muito trabalho, né, com muita agilidade também para buscar coisas novas, para contatar com os grupos. Relata para a gente como é que é um pouco essa parte de bastidores anteriores à realização do festival. Nós começamos a preparação do festival praticamente quase 2 anos antes, porque nós temos que ter a garantia, né, o que às vezes nem acontece, de ter os recursos todos. Então, para ter os recursos, nós precisamos de leis de incentivo. Então, tem que montar o projeto, encaminhar e aprovar os projetos. Mas aprovar o projeto não é tanta dificuldade, ele leva um tempo. O problema principal do festival é a captação de recursos, porque nós precisamos de empresários ou de pessoas que, através do imposto de renda, possam destinar. Eles não vão gastar nada, porque a lei permite que 100% seja abatido do imposto de renda. É apenas um pagamento antecipado daquilo que eles pagariam para o governo. Então, nós temos essa preparação. E paralelo a essa preparação administrativa financeira, nós temos os contatos com os grupos, que aí, ainda ontem nós lembrávamos a respeito disso, que lá em 92 era feito pelo correio, pelo fax, então a comunicação mudou muito, né? Agora ela é mais rápida, mas mesmo assim os grupos precisam no contato praticamente de 1 ano antes, porque eles têm que se prepararem para vir, que são grupos amadores. Dificilmente a gente consegue algum grupo profissional, né, que venha. E esses grupos eles precisam angariar também recursos para vir, como os nossos, quando daqui vão para fora. Então tem essa preparação dos contatos. E paralelo a isso também nós temos a preparação dos voluntários. E se falta voluntários, nós vamos fazer seleção de novos. E não faltando, a gente inicia os treinamentos, que são praticamente 6 meses de treinamentos aos domingos que a gente faz. E eu acho que um grande sucesso do festival, ele está nos voluntários
que participam de todas essas reuniões, que entendem qual é o sentido do festival, porque para participar no festival tu tem que gostar muito da sua terra, da sua cultura, e estar disposto a dispensar um grande tempo para isso. E além de não ter rendimento financeiro, obviamente que tem um rendimento cultural, um aprendizado sem igual. Então as pessoas que não têm todo esse conhecimento aqui, elas podem, durante o tempo, se afastarem às vezes, né? Porque tu tem que ter um desprendimento. Eu sempre digo, o festival ele tem que estar na cabeça e no coração das pessoas, porque aquilo que acontece no momento do festival, ele não cai do céu, existe uma preparação por um longo período, e nós fizemos isso com todos os voluntários, que são divididos em praticamente 30 comissões de trabalho, cada um dentro da sua área, mas o festival é aberto, ele é democrático, que todos participam, então todos sabem o que acontece em qualquer área, porque nós temos que prover a vida das pessoas durante todo o tempo que elas estão aqui, a partir do momento que elas chegam no aeroporto ou numa fronteira com o Brasil, ou com o Rio Grande do Sul aqui, né? Então nós temos que prover a vida das pessoas aqui, então tem que se pensar em tudo. Então a preparação, ela é longa, mas eu volto a dizer que o principal problema que a gente enfrenta, geralmente é a captação de recursos, porque mesmo que a lona lá esteja cheia, o rendimento da bilheteria, ele não chega a 20% do custo do festival. Então nós precisamos muito sempre da compreensão e colaboração da comunidade gaúcha, da comunidade passafundense, da comunidade brasileira, nesse sentido. Paulo Dutra, presidente do Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo, está participando conosco na edição de hoje do Passo Fundo News. Ele foi convidado porque agosto é o mês do folclore. Passo Fundo tem uma longa história na realização dos festivais de folclore, e nesse ano, especificamente, tem uma novidade aí. As edições anteriores estão sendo reprisadas na página do festival no Facebook. Você que ainda não acompanhou, até o dia 2 de setembro, todas as noites, a partir das 7h30, na página do Facebook, na página do festival, lá no Facebook, você tem condição de recuperar esses momentos históricos vivenciados em Passo Fundo. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência, conversando mais com o Paulo Dutra sobre esse assunto. Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Um novo tempo. É você quem faz. Acreditar, persistir, reinventar, reconstruir. Passo Fundo mais forte. É você quem faz. Compre em Passo Fundo. Valorize quem é daqui. Quando você compra em nossa cidade, os negócios locais se fortalecem. Empregos são mantidos e a economia não para. Passo Fundo mais forte. É você quem faz. Apoie os negócios locais. Realização CDL. Apoio Sicredi.
Estamos de volta com essa edição do Passo Fundo News. Neste momento, o programa exibido pelos canais 26 e 526 da NET e também no aplicativo da TV Passo Fundo. Se você ainda não tem o aplicativo da TV Passo Fundo, pode baixar lá na loja do seu celular. Ele é gratuito e você tem acesso a toda a programação. Pode acompanhar os programas que são realizados aqui na emissora. Eles são exibidos 24 horas por dia. Você pode ter na palma da sua mão aí acesso aos programas, às informações que são repassadas aqui no canal. Hoje nós estamos recebendo o Paulo Dutra, presidente do Festival Internacional de Folclore, conversando sobre o Festival de Passo Fundo, que começou lá em 1992. A última edição, a 14ª, foi realizada há 2 anos, em 2018. Nesse ano de 2020, está se recuperando imagens, estão sendo recuperadas imagens, estão sendo recuperadas as apresentações, como o Paulo Dutra falou no bloco anterior, ou da noite de abertura, ou da noite de encerramento de cada edição do festival. Você tem condição de acompanhar até o próximo dia 2 de setembro, na página do Festival de Folclore de Passo Fundo, no Facebook, essas apresentações. Paulo, em 2018, até em função daquilo que você falava com relação a dificuldades financeiras, se colocou uma interrogação a respeito de futuras realizações do festival. Hoje tem uma compreensão diferente disso? Já está se pensando na retomada do festival para o futuro? Olha, a gente pensa bastante a respeito disso. E justamente a gente não iniciou o planejamento do festival de 2020 porque nós não tínhamos segurança da captação dos recursos, né? E nós temos que ter essa segurança, nós temos que ter vontade política dos parceiros, de todo mundo, para que nós possamos realizar um festival. Então nós estamos, no momento, só pensando nisso, porque houve uma falta muito grande de recursos. As contas todas foram pagas, não devemos nada para ninguém, mas faltou R$147 mil que nós tivemos que, junto aos voluntários, ratear para poder terminar de pagar essas contas, né? E não acho que isso não seria justo, porque nós não conseguimos, nós tínhamos autorização do Ministério através da lei de incentivo, mas não conseguimos captar tudo por falta de apoio, né? Que a gente não teve o apoio pleno, tivemos um apoio relativo na última edição. E então, por enquanto, ele está só sendo pensado, com o coração, principalmente, e com a cabeça, né? Para que possamos, talvez, um dia, retornar a uma edição seguinte. Porque isso está muito arraigado na comunidade passafundense, as pessoas pedem, é algo importante para a comunidade, é um evento para Passo Fundo que nós pensamos, aliás, a gente tem certeza disso, que é o evento mais popular e mais democrático, porque todos têm acesso, mesmo aqueles que não vão no espaço principal, lá na lona do festival, eles dão de cara com o festival em qualquer espaço da cidade, na rua, na igreja, no supermercado. Então a comunidade tem oportunidade, e principalmente a criança, o estudante, né? Porque de dia nós tivemos lotações sempre esgotadas, manhã e tarde, né? Então o nosso maior público é o público estudantil, que à noite ele é aberto à comunidade. E nós precisamos de apoio, de pessoas que realmente tenham vontade, que vistam a camiseta conosco, né? Porque os voluntários trabalham, mas a captação, ela é difícil, né? Às vezes nos dizem, por que vocês não contratam captadores? Nós já tivemos exemplos de eventos em Passo Fundo que foram contratados e tiveram que pagar o captador e não captaram praticamente nada, né? Então, tem que ser bem pensado. Por enquanto, nós estamos no saudosismo aqui e revendo aquilo que fizemos durante esses 28 anos, Álvaro. Mas que bacana, né, Paulo? O importante é não deixar a ideia morrer. Depois, a partir disso, as coisas elas podem retomar o seu rumo, o seu caminho, né? E certamente com um apoio muito forte da comunidade, das empresas locais, e aí, obviamente, a vontade política, como você fala, né? Para que as coisas possam acontecer. Agora, eu queria voltar com você lá atrás, Paulo. Como é que foi a
a idealização da primeira edição do festival e depois essa sequência tão bonita que ele teve aí ao longo dos anos. O objetivo dos festivais no mundo todo, ele é promover a paz e harmonia entre os povos, através do cultivo das raízes, das tradições de cada povo, né? E nós estávamos com o grupo Terra Pampiana, uma vez, em 1990, na Itália. E lá a gente, vendo tudo o que estava acontecendo, a gente começou a pensar a respeito de trazer aquela oportunidade para a nossa comunidade, viver e saber o que nós estávamos fazendo lá fora. Então, a ideia do Festival do Passo Fundo, ela nasceu dentro do grupo Terra Pampiana. Até agora nós não lembramos quem deu a primeira ideia, só que ela frutificou e voltamos, montamos um projeto, apresentamos à municipalidade, ele foi aprovado, e aí começamos a trabalhar. Mas nós tínhamos que motivar a comunidade, porque não se tinha experiência aqui de um evento tão grande assim. Então nós começamos a trabalhar onde tinha um grupo de pessoas, esse grupo de voluntários iniciais que se formou, começou a visitar as igrejas, as escolas, os CTGs, e tentando motivar as pessoas. E felizmente a gente conseguiu isso, que o festival foi sucesso de público desde a primeira edição. Aí perguntam por quê? Mas por que vocês não tiram a renda então da bilheteria? Não, é que o folclore é do povo, e o povo tem que estar presente. E para que o povo, todas as camadas sociais estejam juntas lá, nós temos que propiciar um ingresso com preços módicos, com preços compreensíveis, ou uma grande parcela até gratuita, para que a comunidade tenha a oportunidade de vivenciar. E isso a gente tem conseguido ao longo do tempo. Então, os objetivos daquele grupo que traçou lá antes de 1992 estão sendo cumpridos e alcançando a nossa comunidade, que tanto gosta do festival e que nos apoia. Só falta um pouquinho mais de dinheiro. Mas isso, com certeza, Paulo, ao longo do período, nós vamos reviver certamente essa grata experiência, né, que nós tivemos ao longo desse tempo todo. O que eu queria te perguntar também é a respeito dessa situação que você falava no bloco anterior, a respeito da situação dos grupos que vêm para cá, né, que são grupos amadores. Essa característica talvez tenha feito o festival tão forte por aqui, enfim, pelo fato de ser um grupo amador, né? Se fosse grupo profissional, talvez as coisas seriam mais restritas, até com relação ao contato das pessoas com os integrantes e tudo mais. Esse é um aspecto que, quando tu convida o grupo, nós não pagamos, eles não têm cachê, não pagamos a passagem deles, porque o objetivo do CIOF, da FIDAF, que são as organizações internacionais que fazem essa congregação, é promover o encontro dos grupos, né? Então, o grupo, quando é convidado, eles têm que pagarem as despesas deles, de transporte, principalmente, até o aeroporto internacional mais próximo ou até a fronteira do país. A partir daí é que nós assumimos, né, o transporte interno do aeroporto até a nossa cidade, o transporte interno na cidade, a alimentação, a hospedagem, a estrutura para que aconteça o festival, né? Então, o grupo amador, ele tem mais condições de se mobilizar. E o grupo profissional, eles dependem de que a companhia deles ou o governo deles paguem todas as despesas de transporte para eles, né? Se nós tivéssemos que pagar o transporte de cada grupo, obviamente seria o custo de mais 2 ou 3 festivais aqui, né? E daí não teria condições nenhuma, né? Então, essa questão do amador, é por isso, é a mobilização, é quem faz realmente o cultivo das raízes do seu povo, da sua tradição, por amor. Para a gente encerrar essa nossa entrevista está muito bacana no programa de hoje, qual é o sentimento do Paulo Dutra em observar cada noite dessas, recuperar cada momento que foi vivenciado nessas 14 edições? Não é só eu, né? É todos aqueles voluntários. De repente a gente vê um voluntário antigo lá entrando ali e a coisa que a gente não contém às vezes é as lágrimas de tudo que aconteceu durante aquele tempo lá. E pensar que realmente nós fomos muito corajosos, esse grupo todo, para desenvolver um evento de forma amadora, com características profissionais aqui, né? Então, é uma satisfação muito grande e que a gente espera, talvez um dia, voltar a contar com o apoio
de grandes lideranças e que nos auxiliem a retomar esse trabalho. Paulo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui na TV Passo Fundo. Parabéns pela iniciativa de resgatar essas edições do festival. A gente lembra, elas seguem sendo apresentadas até o próximo dia 2 na página do Facebook, e as imagens, obviamente, elas vão ficar gravadas, como você falou, lá no YouTube também, para quem quiser recuperar as edições, se eventualmente perdeu as edições anteriores que foram transmitidas. E sucesso, obviamente, aí, no que for para ser do Festival Internacional de Folclore aqui em Passo Fundo. Obrigado. Assim nós encerramos a edição de hoje do Passo Fundo News. O programa segue com reprises até a próxima quarta-feira e nós retornamos na quinta com uma edição inédita. Até lá, uma ótima semana a todos.